Esta é a substância da fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Ou seja, em um só Deus. Isso quem diz é o magistério da igreja. Só há um Deus, Ele é Pai, né? O Pai é amoroso, né? Ele é todo-poderoso, já que a sua essência é ser em sentido absoluto, Ele é omnipotente, Ele tem poder para fazer tudo o que é possível na ordem do ser. Ele só não tem poder para contrariar-se, né? Ele não pode contrariar o princípio da não contradição, não pode fazer a terra virar para a esquerda e para a direita no mesmo momento, sobre o mesmo aspecto, etc. Mas Ele é todo poderoso. Então, quais são as 4 coisas principais que são a substância da fé, segundo o magistério da igreja? São 4 coisas, né? Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Espírito Santo e, por fim, na igreja. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. A igreja é una por sua doutrina, é santa também por sua doutrina, é apostólica por participar da doutrina, né? É o chamado à conversão. Quantos homens morreram sob Nero, né? Naquele momento horroroso da história humana, em que muitos cristãos eram devorados no Coliseu, e quantos romanos se jogaram lá para morrerem também, ao perceberem o tamanho da coragem daqueles homens e pensarem: esse Deus deve ser uma coisa maravilhosa, eles estão sendo comidos e encarando a morte com uma coragem que não é natural. Então, esta é a substância daquilo em que cremos. É o credo. O credo é Alguém chegou a esta conclusão, né? Porque leu a Metafísica de Aristóteles, né? A República de Platão, né? Ou mesmo a Suma Teológica. A Suma Teológica não nos dá isto. Isto quem nos dá é o magistério da igreja. Há nesta anuência inteligente graus. Nós anuímos a Deus pelo viés do magistério, né? Ou seja, os papas e os bispos, quer ordinária ou quer extraordinariamente manifestando-se. Depois os teólogos, são aqueles cientistas abalizados, cuja ciência é auxiliar da fé, né? Os santos doutores, que têm uma autoridade maior do que os simples santos em matéria de fé, sobretudo se são doutores que deixaram escritos espetaculares. Santo Antônio de Lisboa, transformado, por exemplo, em santo casamenteiro pela piedade popular, um dos maiores combatentes da fé, é o martelo dos hereges, né? Santo Antônio hoje ia ser criticado por um monte de bispo aí, né? Não, que é isso, meu filho, né? Deixa os cátaros lá, né? Vamos entrar num diálogo interreligioso com os cátaros, só porque eles são a favor do suicídio, né? Qual o problema, né? Os jesuítas talvez fossem censurados, né? Deixa lá os caetés, coitadinhos, eles se comem uns aos outros. Inclusive o primeiro bispo primaz, arcebispo do Brasil, morreu pelo nome, né? Bispo Sardinha, né? O bispo Sardinha chegou lá na praia, os índios caetés tinham aquela noção de que as pessoas mais importantes eram as que deviam ser comidas, que eles assim iriam aurir daquelas pessoas a coragem, o poder, etc. O bispo Sardinha foi comido. Para que nós vamos converter esses índios? Como diz o padre Calderon, é a grande maldade dos jesuítas, né? Ensinaram aos índios o canto gregoriano e que comer gente é pecado. Que pessoas malvadas, né? Ou seja, ensinaram a fé. A fé se ensina, ela entra pelo ouvido, exaudito, né? Ela pelo catecismo. Ela ensina, olha, essa fé salva. Foi assim que a igreja se manifestou desde sempre. Então, esta crise que é doutrinal, da qual nós falamos na aula da semana passada, ela reflui, já que é doutrinal, a doutrina passa a ser manifestada por uma linguagem dúbia, em matéria grave, resvaladiça, aberta a milhares de interpretações. É óbvio que haverá um enfraquecimento da fé, né? Quem já leu aqui o Catecismo de São Pio X, por exemplo, qualquer criancinha de 6 anos de idade entende aquilo. Perguntas e respostas, né? Não é para ser um tratado de fenomenologia a ser lido por psicólogos ou por filósofos. O catecismo é para ser simples, né? A igreja é a proprietária da suma simplicidade. É dizer as coisas, né, com a simplicidade das pombas, com a prudência das serpentes, porém dizê-las.
dizê-las e não escondê-las com medo de ferir susceptibilidades humanas. Isso tem um nome em teologia, são os respeitos humanos. Professor de matemática, não vou ensinar ali essa equação agora, porque tem um pessoal ali, né, do Comando Vermelho, que não gosta desse matemático, senão eles podem ficar aborrecidos. Qual é a autoridade que um professor tem se ele não quer passar a doutrina que foi treinado para passar? Então, esta é a primeira nota a observarmos. Há uma crise de fé. A fé, a substância dela são essas 4 coisas, sobretudo, a Trindade e a Igreja, né, que nós repetimos no credo lindamente. E hoje o que se vê nas missas, em homilias de bispos, etc., são verdadeiros atentados a verdades de fé. E dizer isso, não pensem que é cômodo. Eu me ponho numa situação muito cômoda. Eu já sou um cardíaco pós-operado de 54 anos, já quase morri várias vezes, né? E dizer essas coisas angaria muitas antipatias, né? Somos os raditrades, né? Somos isso ou aquilo outro, quando na verdade estamos só dizendo que, na pior das hipóteses, houve uma mudança cabal na maneira de a igreja manifestar-se com relação às verdades de fé. Então, eu trouxe aqui, eu vou comentar alguns tópicos. No final do século XIX, meados, no último quartel quase do século XIX, o Papa Pio IX, graças a ele foi publicado um documento. Nós estávamos num momento terrível da história, o século XIX é uma mescla de darwinismo, é uma mescla de positivismo, ou seja, um cientificismo barato, uma crença na religião como sucedâneo, na ciência como sucedâneo da religião, bem ao modo iluminista do século anterior. Os papas vinham manifestando-se de maneira clara contra erros em matéria filosófica. Lamennais foi um dos que foi condenado, o liberal francês, de maneira solene, uma encíclica dirigida apenas a uma pessoa. Tal era o perigo que aquela doutrina implicava para as verdades que salvam. Então, a certa altura, a corrupção crescia nos meios eclesiásticos. Eu vou dar um testemunho aqui, vou dizer uma coisa que nem todos devem saber. Houve, no século XIX, a aparição em La Salette. Nossa Senhora apareceu em La Salette e esta é uma aparição referendada pelo magistério, não é uma aparição sobre a qual podemos ter dúvidas. Ela apareceu, ela chora diante de camponeses, Melanie foi uma das videntes, e o Maximin, que era outro menininho. O Maximin foi crescendo, tornou-se adolescente, e o arcebispo de Paris, Georges de Bois, ele tinha a mania de ridicularizar o vidente. Ele tinha um ciúme espiritual. A França adorava o vidente. Ele estava presente em vários eventos eclesiásticos, em Notre-Dame, etc. Pois muito bem, um dia, este arcebispo virou-se para o Maximin e disse: essa senhora que apareceu é ridícula. Não apareceu ninguém. E o menino vidente disse: pois é, eu não sei se essa senhora é ridícula, mas eu digo que o senhor será capturado sob o governo de Napoleão, que voltará ao poder, e será fuzilado daqui a 3 anos. Pois muito bem, quando ele disse isso, não só o arcebispo sorriu, que é o momento da França, Napoleão já tinha morrido, seu sobrinho, a França estava convulsionada. Pois muito bem, em 1871, já sob um novo governo napoleônico, não do Napoleão I, evidentemente, houve a intentona comunista, 1871, em Paris, e o arcebispo foi capturado. E quando ele ficou lá preso num daqueles edifícios lindos de Paris, alguém disse: olha, nós já temos um plano para a fuga. E ele se lembrou: não, eu não vou fugir. Maximin disse que eu serei fuzilado. E esse arcebispo foi fuzilado. Foi fuzilado. Ora, no mínimo, isto dá uma credibilidade à profecia espetacular. Como é que um rapazinho vai prever que uma coisa sucederá daqui a 3 anos contra todas as evidências? Então, isso dá uma credibilidade. Então, a igreja estava numa crise intramuros, já a crise que foi denunciada no início do século seguinte, que foi o 20 por São Pio X, e
houve o sílabus, que foi um conjunto de máximas que a igreja proclamou, que era uma condenação a várias máximas provenientes desta visão liberal, que idolatra a liberdade sem nunca defini-la. Pergunte a um liberal o que é a liberdade, ontologicamente falando, e ele sairá correndo. Eu já fiz essa experiência, nunca teve um que me desse uma resposta. E olha que não foram poucos. Então, um documento que tem 80 proposições condenadas, divididas nos seguintes tópicos. Eu vou ler algumas, e aí nós vamos pensar na igreja de hoje, vamos ver se ela está ou não em crise. Primeiro tópico, panteísmo, naturalismo e racionalismo aplicado à fé. Segundo tópico, racionalismo moderado. Terceiro tópico, indiferentismo religioso. Quarto tópico, socialismo, comunismo, sociedades secretas, sobre as quais, aliás, o Centro Dom Bosco fez um espetacular, evento cinematográfico recente, sociedades bíblicas que depois foram difundidas. Todo mundo é biblista, Até a tia Carlota lá da favela da Rocinha é biblista. Então, sociedades bíblicas, sociedades clérico-liberais. Quinto tópico, erros sobre a igreja e seus direitos. Sexto tópico, erros de sociedade civil, tanto considerada em si, como nas suas relações com a igreja. Parêntese, casamento. Vocês sabem que até o século XIX, no Ocidente católico, quando o casamento acontecia perante o sacerdote, não havia o casamento civil, aquela autoridade era reconhecida por toda a sociedade, portanto, os filhos que proviessem daquela relação eram filhos naturais e não precisavam de testamento e já são herdeiros naturais. Os filhos bastardos teriam que brigar por alguma parcela da herança. Então, com o casamento civil, hoje em dia, eu digo isso porque eu passei por isto, as paróquias, quase todas, sem exceção nenhuma, confundem. Elas acham que, por exemplo, o fiel não tem o direito de casar só no religioso. Tem que casar no civil juntamente com o religioso. Isso é um erro, mesmo à luz do Código de Direito Canônico vigente. O casamento só no religioso é um direito de todos os fiéis. Mas essa confusão, ela não nasce do nada. Uma sociedade não dorme São Francisco e acorda Lutero. Há um processo na ruindade. No mal é um processo. Então, erros a respeito da sociedade civil, erros acerca da moral natural e da moral cristã, erros acerca do matrimônio, erros acerca do principado civil do pontífice romano. Vamos lá, eu vou enumerar algumas, depois nós vamos abrir aqui para perguntas, e vamos pensar no que hoje se diz por aí, não só nos sínodos das Amazônias inexistentes, como em vários documentos do magistério ordinário. Tópico 3 do primeiro capítulo. A razão humana, considerada sem relação nenhuma a Deus, é o único árbitro do verdadeiro e do falso, do bem e do mal, e a sua própria lei é suficiente. Quem disser isto, anátema sit. Está excomungado. Você pode dizer isso, meu filho, ali no prostíbulo da mãe Joana, mas não aqui dentro da igreja. A igreja, a excomunhão sempre foi uma medida medicinal. Então a igreja não tinha dúvida. Quem disser que isto aqui é verdadeiro está fora da fé. A fé é uma coisa íntegra. Se negamos um só dos seus tópicos, a negamos por inteiro. É o que diz o próprio São Paulo. Outro, tópico 4. Todas as verdades da religião derivam da força natural da razão humana. É o racionalismo aplicado à fé. Ou seja, a fé seria uma invenção da razão. Proposição condenada de maneira solene. E quando é de maneira solene, ela tem aquilo que muitos odeiam, muitos modernistas odeiam, que é a infalibilidade prometida num documento dogmático do Concílio Vaticano I. Quando quem se manifesta é o Papa, quando ele o faz sobre fé e costumes, quando ele o faz dirigindo-se a toda a Igreja Universal e, por fim, com a intenção de obrigar os fiéis à aceitação da doutrina, diz o texto do Concílio Vaticano I, ele goza daquela infalibilidade sem a qual a Igreja não se manteria una. Então, é uma assistência especial do próprio Deus para que a Igreja chegue até o final dos tempos como arca da salvação. Aliás, única arca da salvação. Não quer dizer que Deus não pode salvar um judeu ou um muçulmano, mas não enquanto judeu e enquanto muçulmano.
e sim por um mistério da sua graça, que faz com que aquela pessoa, de maneira parecida com o que sucedeu ao bom ladrão, antes de morrer se converta a Cristo e adentre o corpo místico. Então, assim, as outras religiões não têm virtude salvífica. É o que sempre se disse até o Concílio Vaticano II, quando nós vamos ver aqui. É óbvio que eu não estou aqui, isso aqui não é uma pregação. Eu já, assim, eu estou mais para lá, eu tenho mais passado do que futuro. Né? Sou um cardíaco, estou aqui, estou na cova, como diz Machado de Assis. Eu não estou a fim de entrar em treta com ninguém. Eu só estou apontando para algo, olha, na pior das hipóteses, ao compararmos isto e algumas coisas que eu vou trazer aqui à leitura, vamos ver se há ou não há uma crise de fé, e uma crise que se manifesta nos próprios documentos da igreja. Outra, a revelação divina é imperfeita e, portanto, sujeita ao progresso contínuo e indefinido, que corresponde ao progresso da razão humana. Bom, muitos teólogos vaticanos segundistas, eles repetem isso, dizendo que o dogma evolui. Né? Pois muito bem, o primeiro sofisma aqui, a tese da inadequação das fórmulas dogmáticas. Né? Eles dizem, olha, Deus é mais do que o que ele revelou. Isso é a verdade. Deus é muito mais. Deus é o super, é o próprio ser. Ele é mais do que aquilo que ele revelou. Essa é a primeira premissa, está de acordo, está correta. Agora, por que ele é mais do que o que ele revelou? Não quer dizer que o que ele revelou não seja adequado ao modo humano de conhecer a verdade e não seja suficiente para que nós nos salvemos. Então, se Deus nos revelasse coisas impossíveis para nós, ele seria um Deus malvado. Né? O que ele nos revelou para recebermos ao modo humano. Diz o axioma escolástico, as coisas são recebidas ao modo do recipiente. Um gato não ouve as minhas palavras e as entende. Quanto aos seus conceitos, ele ouve ao modo gatesco. Ele pode mudar algo na sua sensibilidade, se eu aumentar o tom de voz, etc. Mas as coisas são recebidas ao modo do recipiente. O nosso modo é com a inteligência e com a vontade, o modo de raciocinar. Então Deus é mais do que o que ele revelou. Sim, mas o que ele revelou é hipersuficiente para a nossa salvação. Então não tem inadequação nenhuma de fórmula dogmática. Quem disser isso aí, né, é pior do que a Ludmilla. Tá? É muito pior, né? Porque a matéria é mais grave. Né? Mais grave do que rebolar em má música é torcer a fé. Isso é muito difícil às vezes para nós. Né? É muito mais grave um pecado corporal do que um pecado espiritual. Eu disse aqui semana passada, os 7 pecados capitais têm uma conexão com a soberba. E os 4 que não têm conjunção com o corpo, né, a vaidade, a assídia, etc., eles são os mais graves. Eles gravam na alma uma imagem muito mais indelével do que o pecado da gula e da luxúria, por exemplo, embora estes sejam graves. Outra proposição condenada pelos sílabos. As profecias e milagres expostos e narrados nas Sagradas Letras são comentários alegóricos de poetas. Tá? Quantas vezes nós não ouvimos, eu já soube, eu não vou dizer aqui, no seminário São José do Rio de Janeiro, né? Um seminarista que foi expulso porque era muito piedoso, disse de um padre espetacular para quem a narrativa do Gênesis era uma mitologia. Né? Adão não existiu. Isso é uma mitologia, devemos entender só como alegoria. Ora, isso é contra 2000 anos de magistério solene da igreja. Houve outros também aqui no Rio de Janeiro que disseram o seguinte, não, Deus não fez só 2 primeiros pais nossos, né? Fez um monte, né? É o chamado poligenismo. Deus, quando criou o homem, criou um monte de casais. O que já cria, isso foi condenado pelo magistério, já cria um problema teológico. Bom, mas vem cá, então todos tiveram o pecado original ou teve uma parcela que não pecou e continua aí limpinha do pecado original? Né? Heresia cabeluda, né? Cascuda. Né? Como é que e isso às vezes se ensina dentro de um seminário. Eu sei que vai desagradar a gente, né? Algumas pessoas, mas eu não estou falando não para desagradar, é desagradável dizer isso, mas é um fato. Há pessoas hoje aqui, por exemplo, no seminário do Rio, que dizem isto, é uma alegoria. Bom, está condenado de maneira solene e infalível aqui pelos sílabos. Racionalismo moderado, que é outro tópico. Uma das conclusões, considerações condenadas. As disciplinas teológicas devem tratar-se do mesmo modo que as filosóficas, ou seja, não há hierarquia nenhuma entre elas. Pumba! É aquele carimbo horroroso, né?
Anátema sites. Não diga isso, meu filho. Todos os dogmas da religião cristã, indiscriminadamente, são objeto da ciência natural. Eu disse aqui semana passada que eu tenho um dicionário de Mariologia que questiona a virgindade perpétua de Nossa Senhora, à luz das ciências naturais. Ou seja, é uma naturalização da fé. Outra, tópico 11. A igreja não só não deve repreender em coisa alguma os filósofos, mas deve tolerar os erros e deixar que eles próprios se corrijam. Que maravilha, né? Condenado, proposição condenada. Então, houve filósofos do século XIX mesmo. Você tem um teólogo aqui, foi o Rosmini, sofisticadíssimo, né? O seu ontologismo não é para qualquer um, é para gente versada em metafísica. Se o sujeito não sabe qual é a distinção entre essência e ser nos entes em cuja composição não há matéria, nem leia o Rosmini. Fica em casa, vai ler outra coisa. Mas a igreja naquela altura tinha teólogos metafísicos espetaculares. Então alguém tinha que ler para dizer se aquilo derrogava ou não a fé. Então assim, a igreja sempre se meteu em filosofia, sim, toda vez que a filosofia punha em risco a fé. Outra condenada. O método e os princípios pelos quais os antigos doutores escolásticos ensinaram a teologia não convém às necessidades da nossa época. Mas como? Se o próprio Santo Tomás, que é um escolástico, é o doctor communis da igreja, então ele não convém para o dia de hoje? Eu não disse coisas aqui a respeito da fé, de uma simplicidade, de uma beleza extraordinária que valem para hoje? É o contrário, o que a igreja sempre disse foi justamente o contrário. São 750 anos de consagração magisterial, né, de Santo Tomás de Aquino, que é um autor da escola, é o anjo da escola. Tópico 3, indiferentismo. Proposição 15, condenada. É livre a qualquer um abraçar e professar aquela religião que, guiado pela luz da razão, ele julgar verdadeira. É a liberdade religiosa. Para quem não sabe, foi o cavalo de batalha dos iluministas do século XVIII e que virou hoje praticamente um dogma. A igreja não se sente compelida a converter ninguém. Existe a liberdade para permanecer no erro, já que não há o certo e o errado, e aquilo que eram vestígios eclesiais viraram elementos da igreja. Então, aqui é o modo com que sempre a igreja se manifestou ao longo do tempo. Quer gostemos, quer não. Isso aqui não é propriedade nossa. Nós estamos só partilhando algo que a igreja sempre disse dela própria desde o início. São Paulo foi o primeiro. Foi decapitado. Agora só, convertei-vos. Vamos aqui, vamos ver se Baco, vamos beber um vinho aqui, fumar uma maconha, Não sei se havia maconha na Roma antiga, mas nada é impossível, E para discutir aqui, ou então vamos aqui ao oráculo de Delfos, lá na Grécia. Descobriram o oráculo de Delfos recentemente, e os relatos são porque as pessoas entravam lá, iam ter contato com a pitonisa e ficavam meio tontas, E se descobriu uma fenda na rocha subterrânea que produzia um fumo que deixava as pessoas ébrias, no sentido literal do termo. Não, convertei-vos. Em Cristo todos somos um, mas em Cristo. E não no terreiro do seu tiriri. Proposição 18. Tem um samba que diz, no terreiro de seu tiriri, se ficar o bicho come. Eu já fui sambista. 18. O protestantismo não é senão outra forma da verdadeira religião cristã, na qual se pode agradar a Deus do mesmo modo que na igreja. Pois muito bem, hoje se diz que os nossos irmãos separados, as suas religiões têm certas sementes do verbo. Tópico 4. Socialismo, comunismo, sociedades secretas, sociedades bíblicas, clérico-liberais. Erros sobre a igreja. Piririm pororó, pertence ao poder civil definir quais sejam os direitos da igreja e os limites dentro dos quais ela pode exercê-los. Ou seja, é o Estado que se mete na igreja, já não é nem mais o laicismo. É o poder civil que define o que a igreja pode ou não pode fazer, que era o sonho de uma noite de verão de um monte de maçons do século XIX.
né? Eles pregavam a liberdade de consciência, como se a consciência fosse uma autarquia no nosso ser, né? A consciência não está na glândula pineal, como achava o translocado Descartes, né? A consciência é simplesmente ciência com algo. É quando eu tenho ciência de algo e aplico essa ciência habitualmente, diz que eu tenho consciência. Em latim, cum alio scientia. Consciência é ciência com algo. Então, eu não posso ter consciência de que algo é errado e ainda assim ser livre para aderir ao erro, né? Nós temos direito de errar. Doutrina católica tradicional. O erro não pode ter direitos políticos, né? Uma coisa é errar, outra coisa é fazer com que o erro vire lei. Não é hoje o aborto, hein? Né? A união entre homossexuais, aí não pode falar isso, que é um pecado. Ser católico é ser chato, né? Ser católico não é querer agradar todo mundo, né? É querer agradar Cristo que está lá na cruz, né? Não é pegar o sangue de Cristo e jogar no esgoto, na privada, né? É ter coragem à luz da fé, né? Então, hoje em dia, os liberais, o conservador liberal odeia o catolicismo que se manifesta de maneira clara. Eu já tive isso na minha vida. Como eu já estou mais para lá do que para cá, agora eu estou muito mais livre para dizer, né? É um pessoal que odeia a luz, não gosta da luz e idolatra a liberdade, confundindo-a de todas as maneiras possíveis e inimagináveis, né? Então, não pertence ao poder civil definir nada em relação ao que a igreja pode ou não fazer. Mais algumas, antes de abrir para perguntas e pegar os documentos piores, né? O poder eclesiástico não deve exercer sua autoridade sem licença e consentimento do governo civil. Ou seja, o Estado é senhor da igreja, né? Ela não tem a liberdade de dizer que certas leis não devem ser aplicadas porque fazem aquela sociedade correr um risco de as almas, num número muito maior, se perderem, de fazer com que as almas se percam. A igreja não tem poder natural e legítimo de adquirir bens nem de os possuir. Anathema Sites. As graças concedidas pelo Romano Pontífice devem se julgar sem nenhum efeito, se não são ratificadas pelo governo civil. Era um sonho, e hoje é o que nós de alguma maneira vivemos. Muitas vezes o governo civil constrange a nós fiéis católicos. Nós já estamos constrangidos dentro da própria igreja, né? Não bastasse este constrangimento, muitas autoridades eclesiásticas dão as mãos ao poder civil naquilo que ele tem de contrário à fé. Então, assim, é uma posição muito ruim. Assim, não é algo agradável estar sob duas pressões, porque os católicos anteriores, eles tinham o magistério do seu lado, a igreja os defendia, eles lutavam contra o mundo, né? Mas não contra... Se bem que várias vezes, as autoridades eclesiásticas fizeram coisas do quinto dos infernos. Um exemplo está aí a Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc, que não nos deixa mentir. Foi condenada na cidade de Rouen, na França, por um bispo do quinto dos infernos, daqueles julgamentos épicos, né, de tão injustos. Então, muitas vezes, os homens do primado espiritual, eles fazem bobagem. A novidade é que hoje eles fazem bobagem e muitas vezes querem tornar a bobagem lei. Eles não se contentam em fazer a bobagem. Erros da sociedade com relação à sociedade civil. O Estado, sendo a origem e fonte de todos os direitos, goza de um direito que não é circunscrito por nenhum limite. Sabe que Estado é esse? É o Estado de um sujeito chamado Hegel, né? Para quem toda moral só tem sentido se for estatal, né? Quem foi o grande leitor de Hegel? Marx, né? Onde é que aquilo deu nisto, né? Nietzsche, por exemplo, foi instrumentalizado por nazistas. Alguém pegou Santo Tomás para fazer o nazismo? Não, né? Porque o açúcar adoça, né? Não dá para ser instrumento de algo mal uma coisa que é sumamente boa, e boa de uma maneira tal, do ponto de vista intelectual, que é quase um bloco inexpugnável. Outra, a doutrina da Igreja Católica é oposta ao bem e aos interesses da sociedade humana, né? Condenação formal, o sílabus é uma condenação formal. Vou ler só mais duas, e aí eu vou fazer um comentário, né, de uma pessoa muito importante ainda hoje na Igreja contemporânea, né? Em conflito entre os dois poderes deve prevalecer o poder civil. Era o sonho do rei da França, Filipe o Belo,
quando atacou o grande Papa Bonifácio VIII, que publicou uma das mais extraordinárias encíclicas da história da Igreja, Unam Sanctam, na qual dizia coisas assim simples, né? Por exemplo, como o Romano Pontífice é o vigário do Cristo, e vicário em latim é aquele que está no lugar de, o que faz as vezes de, a sua autoridade não é só sobre os católicos, é sobre toda e qualquer criatura humana. Só isso que Bonifácio VIII disse. O rei Filipe o Belo, que estava pegando os bens da igreja para financiar a guerra dos 100 anos, que já estava em curso, voltou-se dramaticamente contra o Papa, e ali, quando houve o atentado em 1303, temos a viragem, né? O Ocidente começa a deixar de ser católico e começa o poder material político a insurgir-se contra o poder espiritual da igreja. A cristandade era uma confederação de estados sob a égide espiritual do papado. Né? De alguma maneira, muitas vezes os papas metiam-se, não foi só na Inglaterra de Henrique VIII, muitas vezes os papas se metiam na vida dos reis. O rei está com um amante. Na França houve um rei que ficou 12 anos proibido. Ele chegava numa cidade, o papa mandou: não toque os sinos, porque ele tinha uma amante pública. Então, a igreja não está aí para agradar o mundo. Né? Desde a época de Santo Agostinho, né? Aquela famosa, o impedimento da entrada do imperador, né, na igreja, é um símbolo da época agostiniana, pré-agostiniana. Então a igreja está aqui, ela sabe que o poder civil, sem a luz sobrenatural da fé, ele tende a dar vazão a todas as fraquezas humanas, a todos os pecados capitais. Então, eu podia estender-me, não vou estender-me lendo essas condenações, mas primeira observação: o Papa Bento XVI, quando eu era o cardeal, que era o prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé, ele publicou um documento, comentando, ele disse o seguinte: o Concílio Vaticano II é uma espécie de antissílabos. Isto está dito pelo Papa Bento XVI, então ainda não Papa, mas um intelectual. Ratzinger é um grande intelectual, não tenho dúvida, um filósofo, sujeito estudioso, está dizendo uma coisa grave, que o Concílio Vaticano II, que de alguma maneira consagra o ecumenismo, a liberdade religiosa e o laicismo de Estado, ele é uma espécie de contrassílabos, Ora, alguém vai dizer: não, mas não foi isso que ele quis dizer, né? Eu já li uma crítica, um comentário maravilhoso. Não, olha só, ele disse que é uma espécie, mas é só uma espécie. Pô, mas se a espécie participa do mesmo gênero, né? Uma espécie, por definição, participa de um gênero. No caso, é o gênero anti, é o gênero da negação. Então, se é uma espécie, ser só uma espécie não torna benemérito o que é dito só porque é uma espécie. Então, tenhamos em vista que, com a mudança da linguagem, por isso que hoje, isso aqui não é, faço questão de dizer, o Álvaro está aqui atrás, isso não é a posição de nenhuma instituição, é a posição do Sidney Silveira, um indivíduo católico, né? Um fiel que estudou a história da igreja, que conhece um bocado da história do magistério. Eu não estou falando em nome de ninguém, isso é bom dizer, porque primeiro me dá maior liberdade. Eu também não estou fazendo pregação nenhuma. A única pregação que eu poderia fazer é o seguinte: olha, leiam todos os documentos, desde o Papa Gregório XVI até o Papa Pio XII, em matéria eclesiológica, documentos sobre o ecumenismo, que era proibido formalmente, até as reuniões pan-cristãs eram proibidas. E comparem com os documentos não só do concílio, como de todos os documentos oficiais que se lhe seguiram, e vejam vocês mesmos se há essa tal continuidade. Eu costumo dizer o seguinte: há uma hermenêutica da continuidade, sim. É a continuidade do concílio com tudo que se seguiu a ele. A unidade perfeita. Agora, se antes se dizia que o ecumenismo, enquanto diálogo impede igualdade, está proibido, e agora certos irmãos separados, suas igrejas têm elementos eclesiológicos, se isso não são duas coisas diferentes, eu não estudei lógica, o princípio da contradição, da não contradição não é válido, e podemos dizer qualquer coisa que ela vai ter o valor que nós atribuímos a ela, que é o que muitos hoje pensam que é filosofia, Que a filosofia é o seguinte: dois maconheiros inebriando a debilidade das suas inteligências no exercício, de dar umas tragadas, na cannabis,
Na filosofia, sendo metafísica, é o grau mais elevado de conhecimento. Ela trata do ser. Então, assim, quem estuda a metafísica a fundo não pode ver duas proposições contraditórias. Estudem Aristóteles, tem a tabela das proposições, o que é ser contrário e o que é ser contraditório. Nem todo contrário é contraditório, mas duas proposições contraditórias se excluem mutuamente. Sidney é gordo e Sidney é magro, né? Nos termos, elas se auto-excluem. Ou ele é gordo ou ele é magro, conhecendo todos nós o que é ser gordo e o que é ser magro. Então, assim, nós não recebemos a fé para jogarmos a inteligência na lata do lixo. Então, assim, alguns elementos, eu não sei a quantos minutos eu vou, né? Mas algumas coisas importantes que foram ditas no concílio e ficam aqui para reflexão, tá? Um dos documentos, que é o Sacrosanctum Concilium, é um dos documentos do Vaticano II, que ele diz que a reforma litúrgica se propõe promover a unidade com todos os cristãos, né? A unidade de todos os cristãos, está dito expressamente. Ora, o que é unidade? Uma coisa é una sob vários aspectos. Ela pode ser una com relação às suas potências, com relação à sua essência, etc. Mas é preciso que haja um vínculo sem o qual a unidade se perde. No caso do catolicismo, a unidade é de doutrina, né? É de doutrina. Então, assim, se um protestante luterano diz que certo documento da Bíblia não pertence à Bíblia, Lutero fez isso com alguns documentos, eu não tenho unidade, não sou uno com ele, né? Posso ser uno, né? A verdade e o erro, as coisas se distinguem de várias maneiras. A unidade, ela precisa de um vínculo veraz. Então, este pancristianismo, de alguma maneira, num documento em que ele dá margem, lá na frente ele diz algumas coisas tradicionais, mas essa é a mescla que os modernistas fazem e que já foram... Essa mescla foi condenada por São Pio X na encíclica Paciendi. Ele disse lá no início do século XX, o que hoje há é que os inimigos estão dentro da igreja, não estão mais fora. E eles operam com a linguagem que dá margem a 1000 interpretações. Outra, também do mesmo documento, o Sacrosanto Concílio. Se fosse fazer uma sinopse das imprecisões teológicas, para não dizermos erros, né, do concílio, né, nós faríamos um curso aqui, mas aí eu não gravaria. Fica aí, já que isso vai para o YouTube. Pediria os celulares todos, né? Aí pegaríamos o documento inteiro e faríamos como se faz no peru de Natal, né? Alguém destrincha, né? Para ver dialeticamente o que aquelas proposições significam. Então, o santo sacrifício da missa deve ser adaptado à capacidade dos fiéis e não ter necessidade de muitas explicações, né? É aquele tema da inculturação, né? O primeiro, Santo Tomás de Aquino diz de maneira solene algo que o magistério acolheu. Quando um cismático consagra, né? Isso é uma informação importante, né? Se o padre, no ato de consagrar a Eucaristia, ele tiver a intenção, se ele for um padre validamente ordenado, se ele tiver a intenção de consagrar, a consagração se dará. E Santo Tomás se pergunta, e se um satanista, se o padre é satanista e consagra numa missa negra a hóstia, é válida a consagração? Resposta, é válida, porém é fruto seco e não veículo de graça. O sacramento da Eucaristia é veículo de uma graça eficaz, né? As comunidades cismáticas, diz Santo Tomás, as suas consagrações, por exemplo, elas são fruto seco e não têm virtude salvífica, né? Porque senão nós atribuímos àqueles que não reconhecem o primado de Pedro um caráter salvífico igual ao que a igreja, que é a arca da salvação, possui. Então, uma proposição, no mínimo, resvaladiça, dúbia e que dá margem, em relação ao magistério anterior, a interpretações outras, né? Urge uma adaptação mais profunda da liturgia às tradições e gênio de cada povo, ainda Sacrosanto Concílio, né? Então devemos adaptar, a enculturação do evangelho deve se dar na língua local, no seguinte sentido, vamos falar de uma maneira que a pessoa entenda, vamos nos adaptar à sua cultura. Como é que se fazia antes? A cultura local era cristianizada e ela mudava, né?
que era? Não havia Brasil, né? Quando os jesuítas cá chegaram. Os índios, que eram índios de inúmeras tribos, que não tinham nenhuma língua com grafia. O Tupi-Guarani era a língua geral, era o tronco central de um sem número de línguas. Quem foi que deu a grafia ao Tupi-Guarani? Os jesuítas traduziram a Bíblia, mas não chegaram lá para falar do Curupira, né? Não traduziram a Bíblia para falar da Mãe Água, né? Ou do que quer que seja do folclore indígena. Não, né? Foi para chamá-los à fé. E o grande historiador brasileiro, que hoje ninguém quase mais lê, né? Que é o Van Hagen, o primeiro grande historiador brasileiro aí a fontes primárias, né? O Francisco Adolfo de Van Hagen, ele nos conta o seguinte, na sua História do Brasil, em 8 volumes, né? Alguns índios caetés e de outras tribos, quando perceberam que alguns dos homens que eles matavam e comiam se ajoelhavam não por medo, mas perdoando-os, eles sentiram que havia uma dimensão nova de coragem e começaram a respeitá-los. Então, como se diz, desde a tradição, sangue de mártires, semente de cristãos. Então, não é adaptando-se ao povo e aos costumes locais, se os costumes precisam ser reformados, né, que a igreja vai levar o evangelho. Maus costumes reformam-se, más leis revogam-se. Então, a lei evangélica é aquela que deve sobrepairar. Isto foi sempre a doutrina comum da igreja. Essa adaptação, né, ao modo de rebaixamento para não ferir susceptibilidade não existia. A igreja, essa é uma das piores, né, que é uma das mais famosas. A igreja de Cristo subsiste na igreja católica, né? Antigamente se dizia que a igreja de Cristo é a igreja católica, não há dúvida nenhuma. O verbo ser, eu disse aqui, ele é central em português e em várias línguas de cultura, né? Quando você diz que algo é, você está atribuindo um caráter de ser aquilo que é, e não há a menor dúvida com relação a isso. Agora, subsiste, né? Imagina, olha só, a minha fidelidade, meu amor, com você subsiste, né? O que isto significa? Pode significar um monte de coisa, já se abre para 1000 interpretações. Outra, essa é de outro documento, Unitatis Redintegratio. Deus se vale das comunidades desses cristãos separados como meios também de salvação, né? Ou seja, isto é ineditíssimo. Estas comunidades separadas de alguma maneira participam do mundo salvífico da igreja, né? Podemos concordar ou discordar. Agora, o que nós não podemos é o seguinte, pegando o magistério anterior e compaginando com este, dizer que estão a afirmar a mesma coisa. Ou então nós vamos mentir perante a nossa consciência. Por isso, assim, hoje eu fico muito tranquilo para dizer isto, porque eu aprendi com Santo Tomás o seguinte, o pecado, ele reside na vontade e ele também tem sede na consciência. Agir contra a própria consciência é um pecado grave. É o exemplo que o nosso amigo Vitor Pereira gosta de dar. Se um brasileiro acha que o dia de Nossa Senhora da Aparecida é dia de preceito e não é, nós sabemos que não é, mas vamos imaginar uma pessoa hipotética que acha que aquele dia é de preceito e ela, pensando isso, não vai. Pecou porque a sua consciência agiu contra aquilo que presumivelmente é a verdade. Então, assim, e a mesma coisa o contrário. Ninguém faz o bem feito sem querer, não é bem, né? O sujeito quis matar um coelho para comer, acertou a sogra, deu sorte, né? Mas assim, né, ele não tem culpa, é o homicídio culposo. No bem e no mal, o que define é a intenção do fim, é o que define o ato. Então, assim, dizer que são a mesma coisa, eu não consigo à luz da minha consciência. Então, se eu estiver errado, eu sempre falei, o que me deixa muito à vontade é porque eu estou com 54 anos, me converti a 15, com 39, tá? E desde então, todas as pessoas, eu conheci católicos de todas as conformações, desde o pessoal da Fraternidade de São Pio X até os ultramodernistas, né, etc., e sempre me pedi, porque se alguém é seu amigo e vê que você está em erro, ajuda a sair do erro. E toda vez que eu me demonstre o contrário. Nunca, ninguém teve a caridade de tentar, pelo menos. Então, assim, eu sei que eu não estou pecando contra a minha consciência, né? Posso alegar isto em minha defesa, pelo menos. Aliás, eu vou ler um trecho deste documento, que eu peguei lá no site do Vaticano.
Também não poucas ações sagradas da religião cristã são celebradas entre os nossos irmãos separados. Esse é o documento. Estou lendo o documento, tradução do texto latino para o português. Unitatis Redintegratio. Por vários modos, conforme a condição de cada igreja ou comunidade, estas ações podem realmente produzir a vida da graça. Está no documento. Devem mesmo ser tidas como aptas para abrir a porta à comunhão da salvação. Olha só. Você que me ouve aí no YouTube, e me vê. Está aqui no documento. Não é invenção minha. Isto é a mesma coisa que se disse antes. Pelo amor de Deus. Tenha santa paciência. Você pode até dizer isso para falsear sua consciência e viver uma falsa boa consciência. Agora, isso aqui, ainda que seja documento magisterial, se nós damos anuência a isto, não podemos dar aquilo. Se damos aquilo, não podemos dar a isto, porque são coisas diferentes. Mas o documento continua, Por isso as igrejas e comunidades separadas, nossos irmãozinhos, são irmãos de outro. Irmãos são da mesma família, Até onde minha avó me ensinou, seu irmão é seu irmão. Quem pertence a uma família, a outra família, tem outros irmãos. Não são irmãos separados, são outras pessoas que participam de outras instituições. As igrejas e comunidades separadas, embora creiamos que tenham defeitos, creiamos. O que é crer? Crer é cogitar com assentimento. Eu não cogito com assentimento, porque tem defeito. O sujeito é que nem aquele personagem do maior romance do século XX, na minha opinião, que é O Auto de Fé, do Elias Canetti, que é a história de um sinólogo, estudioso de línguas orientais. O cara é um misantropo, não fala com ninguém, produz os grandes documentos, é convidado para dar aula em todas as faculdades do mundo, mas ele tem ojeriza ao contato humano, tem uma biblioteca infinita. Um dia ele põe um anúncio no jornal dizendo, olha só, limparam uma biblioteca infinita, salário altíssimo. Aparece uma maluca lá, ele explica para ela, olha, seu trabalho, minha senhora, comece limpando aqui essa estante. A estante tem as rodinhas, e vai limpando, começa na segunda-feira, acaba na outra, sem descanso, salário em aberto. Ela topa, a Thérèse, o nome dele é Quien. E simplesmente um dia, esta pessoa, a funcionária dele, ousa pedir-lhe um livro. E ele, que odeia os seres humanos em geral, pensa, este ser abjeto ousa pedir-me um livro, escolhe o mais mal cuidado, cheio de fungos, para dar para ela. A criatura, quando recebe o livro, tira do sobretudo uma capa e cobre o livro, e ele vira-se para ela e diz, quer se casar comigo? E a partir daí uma sucessão de loucuras, até que ela o espanca, ele foge, leva a biblioteca toda na mente, conhece um anão. Eu vou chegar lá, o anão cafetinizava a sua própria esposa, e a tara do anão era o seguinte, depois que o cliente se satisfazia com a esposa, ele ficava embaixo da cama ouvindo, saía arranhando a corcunda, um anão corcunda, arranhava a corcunda e virava para o cliente, quer jogar uma partida de xadrez comigo? E o cara topava, E esse anão era um ladrão. E quanto mais o ladrão o roubava, mais ele dizia, nunca conheci uma pessoa melhor em toda a minha vida. É aquela falsa boa consciência. Ou seja, quando nós deparamos com o mal, não o chamemos de bem. Como diz lá o grande intolerante do século XIX, como é que é o de Poitiers, o Pi de Poitiers, não chamemos as trevas luz. Não aplaudamos o mal. Não é? Você conhece uma coisa horrorosa e diz que ela é maravilhosa. Eu tenho um certo defeito. O cara só roubou toda a minha fortuna. Tem alguns defeitos, Dizer não julgueis para não ser julgados não significa, segundo São Tomás, não pré-julgueis. Não é para nós pegarmos a nossa capacidade judicativa e jogarmos na lata do lixo. Então elas têm... embora creiamos que elas tenham defeitos, de alguma forma estão despojadas de sentido e de significação do mistério da salvação. Olha só, o que isso quer dizer? Olha que frase estranha à luz do que se disse anteriormente. Pois o Espírito de Cristo não recusa servir-se delas como meios de salvação, cuja virtude deriva da própria plenitude da graça e verdade confiada à Igreja Católica. Ou seja, eles seriam uma espécie de martelo, que pode também converter e levar à salvação. Mas e o dogma extra ecclesiam nulla salus? Onde é que ele entra aqui? Nesse dominó ele não cabe.
Entra? Alguém pode dizer que entra? Seu João Caetano? Pode? Não entra. Então tá bom. Eu posso estar errado, mas malvado não sou. Outra verdade, entre aspas, ou proposição deste documento. Os atos de culto de cristãos não católicos são aptos para deixar aberto o acesso à comunidade da salvação. Número 3 deste documento. É necessário que os católicos apreciem os tesouros verdadeiramente cristãos que se encontram nessas comunidades. Ou seja, eu tenho que abandonar minha catedral gótica, olhar para a igreja feita por um ateu, que foi o Niemeyer, e dizer que aquilo é a quintessência da beleza sacral. Ou seja, eu vou ter que me despojar da beleza e chamar o feio de belo para não ferir a susceptibilidade dos medíocres. É isso que nós somos convidados a fazer hoje. 2 mais 2 é 4. O mal é potencialmente infinito. Qualquer outro resultado para esta soma é mal ao infinito, potencialmente. 5, 6, 7. 2 mais 2 é igual a 4. Então, nós hoje temos vergonha de dizer que 2 mais 2 é igual a 4. Hoje reclamamos do politicamente correto, mas olha, lá na década de 60, a Igreja Católica foi uma das promotoras, consciente ou inconscientemente, desse politicamente correto. Não vamos ferir susceptibilidades dos nossos queridos irmãos separados. Eles podem ficar magoados. E olha, eu aprendi na minha vida atribulada. Eu não tenho medo dos corajosos, tenho medo dos covardes. Um covarde é capaz de traições tremendas. O corajoso, pelo menos, vai enfrentar cara a cara. Outro documento do concílio que pelo menos concedam, vocês que me ouvem, pelo menos que não era a maneira de a igreja se manifestar, que é o Nostra Aetate. Cristo fez aos judeus e gentios do nosso tempo, ele fez deles reconciliados na cruz. É aquela tese da primogenitura que virou uma tese. Os judeus são os nossos primogênitos na fé. Aí se confunde cronologia com ontologia. O primogênito é o primeiro filho de uma família e não da outra família. Ora, alguém que não aceita Cristo como segunda pessoa da Santíssima Trindade não está na fé. Pode ser primogênito em outras coisas, cronológico, mas não primogênitos na fé. Então, assim, são maneiras de se expressar, no mínimo, dúbias. E assim, eu vou abrir aqui, olha, pergunta, eu estou aberto a xingamentos, objeções. Eu aprendi com Santo Tomás que ninguém cresce na inteligência se não for recebendo objeções. A única coisa que eu estou a perguntar é a seguinte: isto é o que se dizia antigamente? O que sempre se disse? Eu li alguns tópicos dos sílabos. O direito à liberdade religiosa está fundado na dignidade da pessoa humana. Não se define com clareza o que é dignidade, o que é pessoa e o que é humano. A dignidade humana é ser partícipe, é ser semelhança divina. Pessoa, como eu disse ainda há pouco, é substância individual de natureza racional. É pela racionalidade que nos torna capazes de amor, que refugia a nossa semelhança para com Deus. Todos os restantes entes da criação são a imago Dei, são feitos à imagem de Deus. Este celular, o cão, as paredes, participam de uma comunidade. Ser. Eu posso dizer desta caneca que ela é, e de ser que ele é, mas são modos de ser completamente distintos. Agora, nós, além desta comunidade de imagem, participamos da semelhança, e a semelhança se dá, sobretudo, no conhecimento da verdade e no amor ao bem. Quando o homem ama, é quando ele melhor imita a Deus. Amar é a coisa mais livre que nós somos capazes de realizar nas nossas vidas. Tudo mais é mais ou menos condicionado. Porque o amor, eu posso amar alguém mal, inclusive. Aliás, isso é um mandamento. Amai os inimigos. Santo Agostinho, comentando isso no livro De Vera Religione, diz: não, tudo bem, nós amamos os inimigos, mas não enquanto inimigos, mas enquanto semelhantes em Cristo. O médico não ama, ele ama a doença para curá-la. E não ama a doença pela doença. Coisas tão óbvias, O documento Dei Verbum é a penúltima. Não, é esse. Era esse. Esse direito à liberdade religiosa, que era uma defesa dos iluministas, depois dos maçons do século XIX, ele se funda na dignidade da pessoa humana, que não muita gente sabe, que tem no seu documento do século XX, a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
uma das inspirações desse documento é um dos sujeitos que jogou leite estragado no tomismo, que foi o Jacques Maritain, com seu completo erro com relação à natureza da pessoa humana. Aliás, o Jacques Maritain, para quem não sabe, terminado o concílio, ele foi reverenciado, né? Paulo VI era muito seu amigo. Gaudium et Spes, só uma. Todos os bens da terra devem ordenar-se em função do homem. Ou seja, quando o padre Calderón diz no seu livro Prometeu, La religión del hombre, a religião do homem, ele está dizendo isto. A fé serve para o homem, e não o homem a fé, e por ela a Deus. Ou seja, houve uma antropomorfização da fé. O homem passa a plenitude humana, enquanto humana, passa a ter uma autonomia com relação à fé. Então, a crise de fé, para encerrarmos e abrirmos a perguntas, ela é uma crise com relação à substância das coisas em que cremos. Ela não é uma crise só do acreditar, e sim daquilo em que se acredita, porque dada a confusão em que hoje, não só assim, desde o concílio, mas posteriormente também, as encíclicas passaram a ser imensas, né? Quem já leu, eu li, acho que todas ou quase todas, por exemplo, as encíclicas de João Paulo II, são enormes, são verdadeiros calhamaços. As encíclicas anteriores eram menores. Então, o modo de se manifestar da hierarquia católica passou a ser um modo prolixo, e a prolixidade tende à confusão. Eu tive um chefe de trabalho, né, que dizia: o detalhamento leva ao questionamento. E isso não deixa de ser uma certa verdade. O excessivo detalhamento em coisas menores leva à perda da noção do conjunto. Então, esta maneira de manifestar-se com muitas palavras, valendo-se de muitas imagens, no lugar daquela linguagem simples, evangélica, sim, sim e não, não, é a novidade. Então, o Sínodo da Amazônia, que é isto aí, talvez prepare o governo mundial, não nos esqueçamos do seguinte: o próprio Papa Bento XVI, ele tem uma encíclica intitulada Caritas in Veritate, né? Vão lá, eu acho que é o número 23 ou 27, ele diz que deve haver um governo global, que é a ONU, com poder de mando sobre as nações, está dito expressamente. Então, às vezes eu fico impressionado com os escandalizados tardios, né? É como aquele jogador de xadrez. Quem joga xadrez sabe o seguinte: você está jogando com Garry Kasparov, você faz lá um movimento errado, você acha que é o rei da cocada branca, né? Ele já viu daqui a 30 lances que aquilo vai acarretar a sua derrota, mas você só acredita quando a vaca já foi para o brejo, né? Então esses escandalizados retardatários, né, eu gostaria de lembrar-lhes, né, de que na verdade o que nós vemos hoje é um contínuo de 50 anos em bloco. Houve agora um evento, que escândalo, né? Um evento lá, um indígena no Vaticano, mas já houve antes, né? O Papa João Paulo II recebeu o sinal de Shiva. Procurem vocês no YouTube, né? Não é novo. Beijou o Alcorão. Não estou dizendo, é desagradável dizer isto, é triste, é vontade de chorar, mas é verdade, está lá, beijou o Alcorão. Houve o evento em Assis em que Buda foi colocado no altar. Então não é novidade. Qual é a novidade? Me conta uma novidade. Novidade é o Botafogo ser campeão. Que ele joga como sempre. Não, ele joga como nunca e perde como sempre. Essa é a novidade. Agora, isto que eu estou dizendo aqui com relação a fatos atuais tristíssimos não é novidade. Então, assim, paremos apenas para meditar, e eu só lembro, já que isto vai ao ar, eu não estou falando em nome do Centro Dom Bosco, acho que nós, mesmo quem tem essa posição mais efetivamente firme, né, não deve por isso se achar melhor do que ninguém, né? É um ônus horroroso que às vezes a gente assume. Não, eu sou a pior pessoa que eu conheço, eu me conheço muito bem. De vocês e dos demais eu posso presumir certa bondade, né? Eu não tenho bondade nenhuma. Agora, eu só estou pegando as coisas, colocando-as num espelho e mostrando: olha, amarelo é amarelo, azul é azul, verde é verde. Ora, as revoluções, o que elas fazem? Não mudam o nome das coisas? Não trocam os nomes das coisas e depois dão novos conceitos a nomes antigos?
né? Não reinventam o passado para prometer um futuro, que muitas vezes é um futuro prende promessas impossíveis de cumprir. Então, assim, a linguagem é o primeiro passo, o domínio da linguagem é o primeiro passo para uma pessoa ter sanidade psíquica. É óbvio que Deus pode salvar um louco no hospício, né? Mas, ordinariamente, Ele quer que nós sejamos sãos psiquicamente. E não que vivamos para justificar a nossa fé, vivamos contrariando o princípio da não contradição. A é A e não é B. Ora, se A é A e não é B, logo A identifica-se consigo mesmo e se distingue de B sob algum aspecto. Eu sou eu e não sou o Marco Antônio. Ora, por isso eu tenho uma carteira de identidade. O idêntico é aquilo que é idêntico a si mesmo e distinto de todos os demais sob algum aspecto, segundo Santo Tomás. Então, idêntico não é igual, né? Nem semelhante. São coisas distintas. Por isso que é muito importante que uma nova leva de teólogos seja formada aí nesses anos, com esses livros todos que estão sendo lançados pelo CDB. Eu próprio estou fazendo um esforço editorial, vários centros católicos surgindo aí, trazendo livros. São os livros que vão, o próprio Santo Afonso de Ligório, um livraço. A Teologia Moral é um livro espetacular sobre todos os aspectos, de um jurista estupendo, de um teólogo que sozinho pôs abaixo a mais escrupulosa das heresias, que foi o jansenismo. Então, assim, esses livros, eu tenho a esperança, eu sou um pessimista por ofício, mas eu tenho a esperança de que o Brasil, né, melhore no ponto de vista católico, graças a esse renascimento da fé, com uma nova luz da inteligência natural. Nós ficamos 40, 50 anos aí elegendo Alessandro Molon, né? Eu gostava muito, como diria como de português legítimo, né? Não diz gostaria, gostava, né? Eu gostava de ter um debate, por exemplo, com o Alessandro Molon, assim, numa casa legislativa. Ia ser uma delícia comer um fígado a vinagrete ao vivo, né? Não vai acontecer, né? Eu fui candidato a vereador, fui o anticandidato, não vou ser mais candidato a nada, mas tenho esperança de um renascimento. Então, esse renascimento é pela inteligência. A primeira autoridade, eu disse aqui na aula passada, é a autoridade intelectual. Se a pessoa não tem autoridade intelectual naquela matéria, ela não abre a boca para falar. Outra autoridade é a autoridade moral, que é a virtude comprovada e contemplada por outros. Um homem virtuoso, ele deu mostras das suas virtudes heróicas, né? E, por fim, a autoridade social, que são essas duas autoridades espraiadas para o plano político, que para o católico são, para o plano político, a luz da fé. Então, queira Deus que vários católicos sejam eleitos no ano que vem, prefeitos, né? Aqui temos no Rio, aí também é posição minha, o Márcio Gualberto, possivelmente um candidato à prefeitura, né? O melhor, não esperemos São Luís de França para amanhã, né? Mas que quanto mais católicos crescentemente conscientes do que é a igreja assumirem postos, embora o que o Bruno tenha dito aqui no início seja muito verdadeiro, a política é o último objetivo, né? O primeiro objetivo é a fé, né? A salvação da nossa alma e a contribuição para que outros se salvem. Agora, também não deixemos a política para lá, porque já dizia Aristóteles que o homem que não cuida das coisas da polis, das duas uma, ou é um deus ou uma besta. Ora, como ele não é um deus, logo ele é uma besta. Então, meus caros, eu tentei cumprir aqui, né, com as minhas limitações, a lacuna do professor Nogueira, que não pôde vir, né? Me desculpem se eu disse coisas desagradáveis, eu disse porque me vi compelido a dizê-las e até procurei usar de um bom humor. Se eu fosse pegar um catálogo das imprecisões, né, realmente daria um livro muito mais grosso do que esta questão disputada sobre a verdade aqui. Então, vamos abrir aí para perguntas. Acho que as perguntas não vão ser filmadas, né? Fiquem com Deus e até a próxima, gente.